A partir de agora a gente está começando a gravação da aula, né, para quem não puder assistir hoje, assistir depois. Ah, Só fazendo uma rememoração do que a gente viu até hoje aqui na aula de cosmetologia. A gente começou com uma introdução ao estudo da cosmetologia e dos recipientes cosméticos e também dos perfumes. Por que a gente fala em perfume no começo? Porque os perfumes eles são os produtos mais fáceis de serem fabricados em cosmetologia, né? Você vai precisar só da água, do etanol ali, de um fixador e da essência, tá? A gente começou ali na sessão 1 falando de um pouquinho do histórico, dos conceitos, do contexto e também da regulação, né? Um pouco também de normatizações de cosmetologia. A gente falou um pouquinho de conceitos, né, gerais, do que era cosmetologia, cosméticos, cosmecêuticos, nutracêuticos, né, classificamos os cosméticos. E na aula passada a gente falou um pouquinho dos aspectos técnicos da legislação em cosmetologia e de alguns recipientes. Tá? Falamos da composição dos perfumes, né, e estudos de alguns tipos de recipientes, como espessantes, tensoativos, conservantes, foram os assuntos que a gente falou nas duas primeiras aulas. Na aula de hoje, estamos programados para terminar esse assunto sobre recipientes, cosméticos e perfumes. Tá? A gente vai falar toda essa parte sobre perfumaria, finalizar essa questão dos cosméticos, e eu vou dar uma aula sobre também dentifrícios, né, que é uma parte extra no nosso conteúdo, não está no livro texto, mas é algo que eu acho de suma importância para nós farmacêuticos entender um pouco sobre dentifrícios. Dentifrícios é um nome bonito que a gente fala, a gente chama de creme dental, né? Então a gente vai falar sobre limpeza de dentes, né? A gente vai falar sobre isso também. Deixa eu puxar o slide aqui para vocês, para a gente começar nossa aulinha aqui no slide. Tá, então, primeira parte da nossa aula. Né, e a gente finaliza a unidade 1 hoje, que é essa introdução a esse estudo da cosmetologia, dos recipientes cosméticos e perfume, falando de recipientes cosméticos e perfumes, tá? E a gente vai também dar continuidade àquela situação problema, né, que a gente está falando da indústria de cosmético que está contratando recém-formados para responsável técnico de linha de produção. E esse é um processo seletivo em duas etapas, tá? E a primeira etapa é uma avaliação teórica sobre história, conceitos, regulação de cosmetologia, aspectos técnicos da legislação em cosmetologia e recipientes. E a segunda etapa da prova é uma prova prática, que aborda o preparo de perfumes e a sua caracterização olfativa. Bom, a Flávia agora ela deve se instruir para a segunda etapa, que é uma avaliação prática que vai abordar a fabricação de perfumes e sua caracterização olfativa. Para essa fase, ela identificou alguns pontos que são mais importantes, né, as questões, como são classificados os perfumes, é uma questão que ela precisa se aprofundar. O que é nota de cabeça? A gente ouve falar muito sobre isso, mas às vezes não presta tanta atenção assim, de que o perfume tem essas notas, né? O que são essas notas? Quais são as outras notas utilizadas nos perfumes? E o que são e como são classificados os produtos perfumantes? Né? Então a gente tem aí que entender um pouquinho sobre essa questão de colocar essência nos produtos cosméticos. Como são utilizados os corantes na cosmetologia, também a gente vai dar uma pincelada sobre isso hoje. Bom, que a gente tem um pouco da origem e alguns exemplos de essência. Né? A percepção do odor, ela é algo que eu já falei para vocês, é muito pessoal. Cada pessoa tem um nariz e um cérebro diferente. Então, cheiros que são considerados bons por algumas pessoas, por outras são horríveis. Né? Então, a gente tem aí alguns exemplos de origens e exemplos de essências que são mais utilizados na preparação de cosméticos. A gente tem da origem cítrica a bergamota, a laranja, o limão e a tangerina, ervas aromáticas como menta e tomilho, flores como a flor de laranjeiro, jasmim, lavanda, rosa, tuberosa e ylang ylang, né?
As folhas como patchouli, grãos como ambrete, coentro, fava, tonka e petit grain, as madeiras como a casca de bétula, a casca de canela, o cedro e o sândalo, os musgos, né, o musgo de carvalho, que tem essa essência aí mais proeminente, raízes como o vetiver, as resinas de benjoim, de gálbano, de mirra do Oriente e opopanax da Abissínia, e de origem animal, como o ambergris, o civet e o musk. Né? Então são alguns exemplos de origens, produtos de origem animal e vegetal que podem ser retiradas para fazer aí essências. Bom, vamos entender então o que são essas notas do perfume, as notas de cabeça, de corpo e de fundo. Tá? Então a percepção do odor, do perfume, ela pode ser dividida em três partes principais relacionadas ao olfato. As notas de cabeça, as notas de corpo e as notas de fundo. Tá? É como se você sentisse o perfume passando do começo ao fim. Então existem diferentes notas desse perfume e estão diretamente ligadas à volatilidade. A que sai primeiro, vocês já podem assim raciocinar, né, que seria a mais volátil. As que saem por último são as menos voláteis, que são as de fundo. Então a gente tem as notas de cabeça, que são aquelas que na hora que você abre o perfume você sente aquele primeiro impacto, que são as essências mais voláteis. Nós temos essências de volatilidade intermediária, que são as notas de corpo, e aquelas essências que são menos voláteis, que são aquelas que fixam mais o perfume, que são as notas de fundo. Tá? Então a gente tem notas de cabeça definidas como a primeira impressão ao se sentir o perfume. Quando você abre então o frasco, elas são importantes para identificar e classificar a família do perfume. Notas que transmitem refrescância, que saem imediatamente e que conseguem ser percebidas desde o início. Então essas são essências mais voláteis, como essências cítricas de laranja ou limão, mas nesse caso, devido à refrescância transmitida, seu aroma tende a durar menos, se comparado ao de outras essências. As matérias-primas utilizadas para essas notas podem ser naturais ou sintéticas. Olfativamente apresentam características de ervas, refrescância e frutas. Tá? Por isso que quando você utiliza o perfume, é bom você deixar ele no corpo algum tempo antes de comprar o perfume, porque as notas de cabeça são aquele primeiro impacto. Então, se você gosta da nota de cabeça, espere um pouco o perfume assentar no seu corpo. Pode ser que muitos de vocês já foram em perfumarias, né? E passaram um perfume lá, não gostou do perfume, chegou em casa, sentiu um cheiro no braço, né? Que você usou o perfume e você acabou gostando, né? Então, o tempo dessa nota se estabilizar, né, é importante na hora de você entender o cheiro total do perfume. Então, primeiro ponto é não comprar só o perfume ou não fabricar só o perfume pensando só na nota de cabeça, que é a nota de primeira impressão. Né? Seria uma das mais importantes porque é a nota que o vendedor vai investir. Né? Aquela primeira fragrância que o cliente sente é a nota de cabeça. Então é bom investir na primeira nota de cabeça porque é aquela que vai dar a primeira impressão e geralmente a primeira impressão do perfume é a que fica. Né? Mas o que fixa no corpo, o que fica mesmo, são as notas de corpo e de fundo. Nota de corpo dura mais que as notas de cabeça, de saída. São notas mais encorpadas, também mais envolventes e determinam a personalidade da fragrância. Então, à medida que o tempo passa, elas vão se expandindo e se enriquecem. Parece que elas vão crescendo perto das notas de cabeça que vão se diminuindo e essas notas de corpo vão aumentando. Elas são usadas essências menos voláteis e mais fortes, como especiarias, né? O exemplo é a essência de cravo, frutas, ervas, flores, as químicas como os aldeídos e também as amadeiradas. Para perfumes femininos, elas apresentam uma característica floral. Para masculinos, características mistas. Olfativamente apresentam características de jasmim, lírios, flor de laranjeira, madeiras e outros. Então, notas de corpo um pouco mais encorpadas que as notas de cabeça e vão dar a personalidade do perfume. Por isso que o vendedor, quando bate
o perfume no papelzinho, ele balança um pouco para diminuir o cheiro da nota de cabeça e já dar uma encorpada nas notas de corpo para deixar você mais ciente do que aquele perfume pode trazer para você. Por último, as notas de fundo, essas são responsáveis por fixar o perfume. Fazem parte do perfume, essas notas fazem o perfume durar mais ou menos tempo. Para isso são utilizadas resinas e essências amadeiradas e de origem animal. O sucesso de um perfume está associado no equilíbrio dessas três notas. Quanto mais harmônico for o equilíbrio de saída, de corpo e de fundo, mais tempo será a permanência da fragrância na pele e olfativamente as notas de fundo apresentam características de madeira, resinas, musgos, entre outros, ou seja, são de matérias-primas que podem ser retiradas e não são tão voláteis quanto as notas de cabeça e de corpo. Elas fazem a fixação. Né? Quando você abre o guarda-roupa de uma pessoa e tem aquele cheiro do perfume nas roupas, né, como um terno ou no guarda-roupa da pessoa, são as essências de fundo, que são as essências mais oleosas, que fixam mais nas roupas e no guarda-roupa e na pele da pessoa mesmo. Então nós temos essas três notas. Como é feito, então, um perfume? Antes dele ser fabricado, distribuído, o perfume é feito uma pesquisa de mercado, do que as pessoas estão precisando, de como as pessoas querem se expressar. Isso vai apontar o público-alvo a ser atingido. Pode ser homem, pode ser mulher, jovens, adultos, idosos, né? E a gente tem um grupo bem diferenciado hoje em dia, né? Que a gente tem vários estilos misturados, né? Dentro desses padrões aí, que geralmente a gente tinha 5 perfumes padrões, né? Homem, mulher, jovem, adulto e idoso. Hoje em dia, perfumes de pessoas jovens podem ser usados em idosos, homens utilizam perfumes de mulheres, mulheres gostam de algumas fragrâncias masculinas, e também isso depende do estilo de vida para qual a fragrância é mais indicada. Depois de feita essa pesquisa, é criada a identidade visual e olfativa do perfume. Lembra que eu falei para vocês que os cheiros estão ligados com o nosso cerebral, com aquilo que nós entendemos de mundo, né, com as nossas percepções? Pois é, na hora de criar um perfume, a caixa dele é pensada, as linhas de corte da embalagem, toda a estrutura gráfica do perfume faz parte daquela ilusão criada pela essência. Tá? Então você não compra só o perfume pelo cheiro. Você compra também por todo aquele aspecto que vem junto ali da embalagem, da propaganda, tudo aquilo está dentro daquele perfume que você escolhe para representar seu estilo de vida. Tá? Senão, as pessoas compravam só aqueles perfumes piratas, né, que vem naquele frasquinho de vidro normal, né, e não tem nenhuma identidade visual. Né? As pessoas, às vezes, compram esses perfumes que a gente considera como pirataria de perfume, né? Mas não tem aquele mesmo prazer de comprar o perfume original que tem toda essa embalagem visual e olfativa do perfume, além de ter fragrâncias mais bem encorpadas do que os perfumes piratas, né? Que tem, às vezes, muita essência volátil. O que acontece geralmente é isso. Para esses perfumes que são de pirataria, geralmente eles apostam mais nas notas de cabeça. E aí é um perfume muito volátil, você tem a impressão de que está usando aquele perfume que parece com o original, mas o cheiro dele some rapidamente, por causa disso, que ele não tem tanta essência de fundo. As essências, as notas de fundos que fixam o perfume são geralmente as mais caras, né? Então por isso que nos perfumes piratas tem pouco essência de fundo e elas não fixam tanto. Bom, então essa identidade visual do perfume engloba a embalagem até a cor do perfume que você vai utilizar. Depois que você elabora a fragrância, ela deve ser testada e avaliada a aceitação junto ao público. Só depois da aprovação de todos esses processos é feita a fabricação em grande escala, para você não perder tempo, não perder matéria-prima e não perder aí produto que não vai ser vendido no mercado. Então é feito toda uma pesquisa, né, muito cuidadosa para se lançar um perfume de maneira legítima aí no mercado, né, de forma que agrade a maior parte do público. Classificações de perfumes: águas perfumadas, águas de toalete, águas de colônia.
A gente tem algumas classificações, já falamos um pouquinho delas na aula passada, então agora a gente vai fixar um pouco mais sobre esse assunto. A primeira delas é o parfum. Tem uma maior concentração de essência, que vai de 15 a 35%, é o mais concentrado e o mais indicado para uso à noite. Devido à grande concentração, tem um preço mais elevado e é dificilmente encontrado no Brasil. Não só porque tem preço alto, mas por ser mais indicado para climas frios. Nos climas tropicais, como do Brasil, o suor torna o seu odor extremamente intenso. Então, o cheiro do perfume, ele se mistura com o suor da pessoa. Então, você usar um perfume que tem uma concentração tão grande de essência, com o suor que é expelido do corpo das pessoas aqui no Brasil por causa do clima tropical, não fica tão agradável assim. Por isso que ele não é tão vendido no Brasil. Não é só uma questão de preço, porque se a gente falar de preço, aqui no Brasil tem gente para comprar de tudo, né? Quando não tem para comprar à vista, compra parcelado, se a pessoa quiser. Então, é uma questão mesmo de não compatibilidade com o nosso clima. Tá? O EAO de perfume, ou de perfume, ou água perfumada, ou água de perfume, que tem concentrações menores do que a do parfum, de 10 a 18% de essência, tem um aroma forte, só que ainda que tenha menos essência, é recomendado que seja um uso moderado, que ele pode ser usado em pequenas quantidades durante o dia. Perfumes mais baratos que o parfum, mas também são relativamente caros, né? São águas perfumadas muito caras. A água perfumada mais concentrada de 18% passa a de menor concentração do perfume, que é de 15%. A água de toilette, ou EAO de toilette, varia de uma concentração de 5 a 10% de essência. Ela não é tão forte, por isso é menos duradoura. Água de toalete então, é mais popular por apresentar uma faixa de preços mais acessíveis. Em climas como o Brasil, se adapta melhor, visto que esse tipo de concentração não permite que o suor em dias mais quentes cause um odor tão intenso. Né? É aquela fragrância um pouco mais suave, tá? Do que a água de perfume, mas ainda assim é uma fragrância que é até forte. Uma das fragrâncias mais utilizadas no Brasil é a água de colônia, é a eau de cologne, né? Tem uma concentração de 3 a 5% de essência, tem uma fixação menor, também menor fragrância, e pode ser usada até em práticas esportivas. Né? Então é muito utilizado a água de colônia aqui no Brasil. Abaixo dela nós temos a água de splash, né? Que tem, tem até 3% de essência, é uma água refrescante, tem uma menor concentração, baixa fixação, e é indicado para uso pós-banho, né? Aquele perfuminho que é passado para ir dormir à noite. Tá? Então nós temos essa classificação que ela dá uma hierarquização em função dos níveis de concentração de essência de forma coerente. Mas as concentrações têm variação de acordo com o país, ou seja, uma água de perfume pode ter uma concentração maior do que uma água de toalete, mas os níveis das concentrações podem não se enquadrar no que foram listados anteriormente. Então depende de cada fabricante e de cada país, então, que produz essas fragrâncias, né, esses perfumes. Lembrando, quanto maior a concentração da essência, mais forte a fragrância e maior será o tempo de fixação do perfume. Então está totalmente ligado à concentração de essência, à fixação do perfume. Fragrâncias em produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Então não é só perfume que utiliza fragrância, né? Estão presentes também em vários cosméticos, né? Já comentamos isso em sessões anteriores, que as fragrâncias são utilizadas para dar, não somente para dar um novo odor, mas também para neutralizar a presença de algum odor indesejável no cosmético. A gente tem uma que é fundamental para a aceitação final do produto. Só um minutinho, pessoal. Oi. Hum, eu tô em aula agora. Não, não, eu te ligo daqui a pouco. Dá sim. Então tá.
Tá, tchau. Desculpa, pessoal, é que é importante aqui. Eu tinha que só dar essa assistênciazinha aqui rapidinho. Bom, entre os produtos finais, então, que as fragrâncias fazem parte, a gente tem os perfumadores e os perfumados. Então, a gente tem esses dois tipos de produtos que podem ter uma quantidade maior ou menor de essência, dependendo aí daquilo que você quer utilizar no seu perfume, né? Ou seja, se você quer colocar mais ou menos perfume, né? Então, a gente tem aí os perfumados, que a gente tem a concentração de fragrância baixa e média. Então a gente tem sabonete, produto de cabelo, maquiagem, shampoo, sabonete líquidos e outros. Com fragrâncias são compostos oleosos, então deve tomar algum cuidado na incorporação aos cosméticos. Tá? A combinação de substâncias deve ser previamente identificada. A fragrância ela é muito reativa, tá? E está presente em todos os lugares. Né? A gente pode tem vários produtos que usam fragrância, desde cosméticos até aqueles relacionados à saúde. Algumas fragrâncias, inclusive, alteram as propriedades físico-químicas e pode ser necessário algum tipo de correção nas fórmulas. Né? Então a gente tem aí os produtos que são perfumados, tá? Que é aqueles que têm algum tipo de cheiro, e aqueles perfumantes que vão deixar algum resíduo de cheiro no seu corpo. Né? Então, a gente tem esses dois tipos de perfumes, né, que a gente pode utilizar para a fabricação de cosméticos. Desculpem aí, hoje eu tô com a renite muito atacada, pessoal. Bom, corantes e pigmentos, então. Corante é qualquer substância que dá cor a uma superfície. Né? Depois do perfume, a gente tem uma grande utilização de corante nos cosméticos. No caso dos cosméticos, essa superfície seriam os cabelos, a pele, as unhas ou a mucosa. Tá? Os corantes são divididos em duas categorias: naturais, extraídos de frutas e vegetais, e os sintéticos, que em sua maioria são substâncias orgânicas cíclicas aromáticas. Né? Então são produtos aí que têm uma capacidade de imunogenicidade muito grande. Tá? Os corantes eles podem provocar sim algumas alergias, dependendo da quantidade e do tamanho da partícula, pode, ao entrar em contato com a pele, criar uma reação alérgica na pessoa que está utilizando. Nossa pele ela tem vários receptores, tá, que estão em contato direto com o nosso sistema imune, né, e células de reconhecimento que podem entender que o corante, por ser uma partícula pequena, algo nocivo, tá, e um antígeno que pode gerar aí uma resposta imune não desejada. Corantes e pigmentos. Então, pigmentos são corantes insolúveis e geralmente apresentam sob a forma de pó. Pigmento, então, tem a vantagem de ter um maior poder de cobertura. Os pigmentos podem ser divididos, então, em inorgânicos. A gente tem alguns exemplos aqui, como o óxido de ferro, cobre e cromo. Geralmente, são óxidos derivados de algum tipo de metal que dão essas colorações. Tá? Os metais em pó, como o ferro, cromatos de chumbo e ferros cianetos e orgânicos, por exemplo, melanina, caroteno e lacas. Na indústria cosmética, a gente usa pigmentos e isso pode ser dividido em 4 categorias: pigmentos convencionais, os perolados, os de mica não perolados e os pigmentos fillers ou fillers, né, que são aqueles de preenchimento. Vamos entender como que funciona cada um dos tipos desses pigmentos. Convencionais, né, tem visualmente uma alta opacidade e pouca dispersibilidade. Quanto menor for a partícula, mais trabalhoso e mais caro será o processo para ter um melhor resultado visual. Então a gente tem aí esses convencionais e a partícula do pigmento, ou seja, o tamanho da pedrinha de pigmento, né, da cor, vai influenciar no resultado final desse produto sobre a pele. Os pigmentos perolados são sintéticos e têm sido usados em cosméticos por muitos anos. São usados em produtos para banho e shampoos, criando um efeito perolado agradável. Também são usados para corrigir imperfeições da pele. Então são aqueles produtos que dão aquele brilho, por exemplo, no shampoo. Quando você pega o shampoo e espreme ele na sua mão, que você vê que ele é brilhoso, ele parece uma pérola, aquilo é um pigmento perolado
é um corante que é utilizado para dar um aspecto melhor no produto, tá? E você utiliza também esse pigmento no rosto, nas maquiagens, para corrigir imperfeições, porque o efeito perolado, ele disfarça as cavidades do rosto, as pequenas imperfeições que as pessoas têm no rosto. Os pigmentos de mica não perolados utilizam-se do mesmo processo dos perolados, porém com o uso de outros compostos inorgânicos. São capazes de gerar novos padrões de cores, e aí você consegue aí uma paleta de cores um pouco maior. E os fillers, né, ou fillers, não são utilizados para obter cor ou brilho, mas para melhorar a sensação de toque dos cosméticos. A gente tem os pigmentos fillers, eles dão aquela sensação de toque seco. Você passa o creme nas mãos, parece que você passou uma toalha e suas mãos estão bem sequinhas, como se fosse um talco nas suas mãos. Né? Então, esses são os pigmentos fillers, que eles preenchem esses poros da superfície da pele, dando essa sensação aí de toque seco ou aveludado dos cosméticos. Tá? Bom, finalizando nossa situação problema da unidade 1, então, Flávia vê uma boa oportunidade de testar seus conhecimentos ao sair para comprar perfumes. Ela planeja adquirir um perfume para uso diurno, um para uso noturno e também um para usar na academia. Deseja que eles sejam mais adequados ao clima tropical da região onde ela reside. Agora que ela já sabe como são classificados, quais os tipos de perfume Flávia compraria para usar à noite? E para o dia e para usar na academia. A gente viu isso na questão da classificação das concentrações de essência. Tá? Então a gente pode ter, conforme a classificação, que os perfumes para uso noturno podem ter uma concentração maior. Nesse caso, as opções boas podem ser o parfum, né, que é de 15 a 35% de essência, ou a água de perfume, que é de 10 a 18% de essência, que não tem a concentração máxima do perfume, mas pode ter um preço mais acessível. Para uso diurno, a Flávia pode optar pela água de perfume ou a água de toalete, que tem uma concentração de 5 a 10% de essência. E como ela procura um perfume para se adequar ao clima tropical da região, a água de toalete seria o mais indicado para uso diurno. Para usar na academia, onde ela está sujeita à atividade física, uma concentração menor, como a água de colônia, de concentração de 3 a 5% de essência, é a mais indicada para a Flávia. A gente termina aqui a nossa primeira parte da aula de hoje. Alguma dúvida sobre perfumes e corantes, pessoal? Alguma curiosidade que vocês queiram saber antes da gente entrar no próximo assunto? Professor, boa noite. Boa noite. É a primeira vez que eu estou assistindo a aula porque eu não tinha conseguido acessar as aulas anteriores. Eu estou um pouco perdida, tá na unidade 1 ainda? Isso? Unidade 1, sessão 3. Então, a nossa terceira aula hoje. Certinho, sessão 3. Ótimo. Tá bom. Obrigada, viu? Por nada. É Vamos só isso. começar aqui. Agora, nossa parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre dentifrícios e enxaguatórios bucais. Né? Então, a gente vai com outra linha de cosmético, também utilizado na limpeza. Né? A gente vai começar a falar de limpeza da pele, né? Mas a gente vai começar a falar da limpeza das mucosas, mucosa bucal, dentifrícios e enxaguatórios bucais. Para começar a falar sobre esses produtos, né, a gente tem um produto que surgiu na Inglaterra, final do século XVIII, com o conceito de produto cosmético e também terapêutico. Então, aqui a gente começou a entrar na questão dos cosmecêuticos, ou seja, aquele produto cosmético que pode ser utilizado para agregar mais saúde para as pessoas. Tá? Então, o creme dental ele começou a ser a aparecer essa mistura de medicamento com cosmético, né? Vamos dar mais saúde para as pessoas, além de beleza, bem-estar
para a sociedade. É bem interessante falar desse tipo de produto, porque o dentifrício, né, o creme dental, ele tem um apelo comercial muito grande, né? A gente vê aí nas imagens antigas, a gente tem na internet muita coisa antiga de creme dental, porque é um produto já utilizado há anos, há bastante tempo, e sempre o foco na escovação infantil. Por quê? Porque é um produto que depende do hábito, né? Se você ensina a criança a escovar os dentes, ela vai manter esse hábito depois de adulto, tá? É muito difícil, quando o creme dental foi criado, ele ser direcionado a adultos, porque os adultos já eram acostumados a não escovar os dentes. Tá? Então, aqueles beijos de novela que vocês veem em novelas de época deviam ser carnicentos, horríveis, porque a boca das pessoas não tinha a escovação que tem hoje, né? Era coisa muito, muito anti-higiênica, o beijo de boca, ou o beijo na boca, ou o beijo de língua, que era também chamado de beijo francês, né? Então, não era algo comum de se ver por questões de higiene também, né? A boca não era um local muito agradável como é nos dias de hoje. Então, a primeira coisa que as pessoas fizeram ao criar esse cosmético chamado creme dental foi colocar na cabeça das crianças e ensinar as crianças de que escovar os dentes era bom. Criação do hábito. Tá? E ele era formulado na forma de pó, e era vendido em potes de cerâmica, que a gente tem alguns exemplos de produtos antigos, né? Dr. Lyons Tooth Power, ou seja, pó dental do Dr. Lyons, e aqui alguns potes em cerâmica do produto que era vendido na forma de pó. Ainda nos dias de hoje você encontra o pó dental em algumas revistinhas, como aquelas da Avon ou Natura, não sei, né? Mas existe ainda o pó dental para ser vendido dessa maneira. Então você pode utilizar o produto o dentifrício na forma de pó. Ele ainda é vendido dessa maneira, tá? Mas é bem menos. Tá? No começo, só a população mais rica que consumia esse tipo de produto, como qualquer novidade cosmética. Primeiro, ele chega para as pessoas mais ricas, depois vem diminuindo o preço e chega nas pessoas mais pobres, né? E ele era usado diretamente na escova dental, né? Você passava o pó na escova e escovava os dentes. A população mais pobre ou mais carente, quando tinha acesso ao produto, usava com a ajuda dos dedos indicadores. Isso porque, como todo lançamento cosmético, possuía um preço bastante elevado aos padrões da época. Né? E quem nunca escovou os dentes com o dedo, né, nunca foi aí num acampamento e esqueceu a escova de dente em casa. Né? Então, assim que era utilizado o pó dental e os cremes dentais quando eles foram lançados. O pó dental já era um produto caro, então quando a pessoa tinha condição de comprar o pó dental ou o creme dental, não tinha dinheiro para comprar a escova de dentes e tinha que escovar com os dedos. Mas ainda bem que foi evoluindo, né? Então a gente tem aí a evolução desse produto. E ficou popular depois do surgimento dos supermercados. O creme dental da forma que a gente conhece hoje deu sequência aos pós abrasivos. Então a evolução do pó abrasivo foi para o creme dental. Tá? E como evolução do creme dental, a gente tem o gel dental, que comparativamente com o creme dental, são duas formulações bem equilibradas, né? Ou seja, é uma evolução, mas não necessariamente retirou o creme dental do mercado, porque tem pessoas que preferem o gel dental por ser uma formulação menos áspera que o creme dental, e tem pessoas que preferem o creme dental do que o gel dental. A embalagem do produto inicial, e a embalagem é um ponto muito importante que a gente precisa falar nesse produto, porque porque a gente está falando de abrasivo, então a gente precisa de uma embalagem que consiga e resista à abrasão desse produto. Né? Então, no começo, era uma embalagem metálica, pouco resistente, que quebrava vazando o produto. Não sei se eu estou falando aqui só com pessoas jovens, né? Eu falo jovens com menos aí de 20 anos, né? Com 25,
acho que até os 30 anos não viu ou nunca ouviu falar do Colinos, né, que era o creme dental utilizado aí nos anos 80 até metade dos anos 90, era o creme dental mais vendido no país. E ele vinha numa bisnaga totalmente metálica, tá? E ela quebrava. E você ia apertar o produto, ele saía pelas laterais, porque ele é muito abrasivo, né, o creme dental, e acabava rachando e corroendo o metal da embalagem com o tempo. Além disso, ele tinha pouco umectante e acabava que esse produto, quando caía na pia ou você esquecia ele aberto, ele acabava entupindo a embalagem também. Bom, e aí depois dessas embalagens metálicas surgiram as bisnagas flexíveis, que são conhecidas por collapsible tubes, feitas de alumínio puro e eram fechadas no fundo por uma série de dobras e ainda apresentavam uma recravação no final. E eram colocadas em uma caixa de papel cartão. Né? Aqui a gente tem o exemplo dessas collapsible tubes, né? Que você enrola no fundo e recrava ela aqui no final. Nas farmácias de manipulação ainda são utilizadas dessas bisnagas para você colocar aí em cremes, né, e em vários produtos. Também na indústria a gente tem alguns produtos que saem nessa embalagem aqui. Só que hoje em dia ela não é de alumínio puro. Ela é revestida por dentro com alguma película de plástico para evitar a abrasão. E aqui a gente tem a marca Colgate, né, bem antiga, uma embalagem de pó dental da Colgate, bem antiga mesmo, a marca e o produto. Vieram as embalagens feitas de polímeros termoplásticos, onde após o produto ser colocado no ombro da embalagem, era soldada com rosca. Outra alternativa, bisnaga plástica, feita por moldagem por sopro, só que essas bisnagas plásticas não tinham uniformidade na espessura. Então, uma parte da embalagem ficava muito grossa, outra muito fina, e isso era um problema devido à umidade e oxigênio que poderia estragar o produto. Bom, todos esses problemas foram solucionados pelo que a gente tem hoje de embalagem de creme dental, né, que é um material laminado plano composto de múltiplas camadas delgadas, como polietileno, película de alumínio e polietileno. Tá? Quem nunca que ficou sem creme dental pela manhã antes de sair do serviço teve que cortar o tubo de plástico para saber se tinha um restinho para passar a escova ali dentro. Né? Se você corta aquele tubo, você consegue ver as camadas dessa embalagem. Né? Então ela tem uma camada de plástico, uma segunda película de alumínio e uma camada final de plástico, fazendo que o produto seja conservado por mais tempo. Né? Então, assim são feitas as embalagens de creme dental mais atuais. Nos anos 90, a gente teve algumas inovações, frascos plásticos cilíndricos e semiflexíveis que ficavam na posição vertical, de modo a se obter maior praticidade do uso do creme dental. São conhecidos como stand-up packs e hoje em dia são bastante populares. A gente tem alguns produtos que têm essa capacidade de ficar em pé, né? E aí você consegue escorrer mais o creme dental para a ponta, né? E também essas embalagens chamadas pump dispensers. São tubos plásticos verticais constituídos por várias peças, fizeram um forte apelo de marketing, principalmente para produtos infantis, só que a embalagem era muito cara e acabou saindo do mercado. Daqui funciona como se fosse uma seringa, tá? Aqui dentro tem uma mola que empurra uma base para cima, então quando você aperta esse botão aqui, o creme dental sai. Só que todo esse mecanismo aqui é muito caro, então acabou saindo do mercado. Não foi muito legal, não ficou por muito tempo. Aqui um pouquinho mais do marketing, né? Limpa e dá brilho aos dentes, né? Ou seja, propagandas bem antigas. Esse é o creme dental Colin, falei para vocês que até metade dos anos 90 foi bastante popular aqui no Brasil. Saiu do mercado por briga de patente, marca, publicidade, não sei. Né? Tem alguma coisa a ver com a Colgate e a Palmolive que não se entenderam
na hora de manter esse marketing. O marketing continua até hoje, né? Desde tempos antigos até os dias atuais, o marketing do creme dental é algo muito, muito intenso, até porque é um produto que é interessante que se faça marketing, por causa que ele está completamente ligado à saúde bucal das pessoas. Então, o marketing dos produtos dentais, dos dentifrícios, eles são interessantes e são liberados, né, que sejam assim agressivos, porque precisa-se mesmo que esses produtos sejam divulgados de maneira ampla para a população. Tá? Bom, mas o que são esses dentifrícios, né? Tem alguém que perguntou para mim já semestre passado como é que você consegue fazer, como é que você faz aí o creme dental sair com tantas cores, né? Na verdade, quando você coloca ele na cápsula, né? Quem já cortou o creme dental sabe que são 4 tubos, né? Como se fosse uma boquinha com 4 tubos, e aí você coloca ali 2 tubos com gel colorido e os outros tubos, você coloca os outros 2 tubos com creme dental branco. E aí você tem essa mistura de gel e creme dental que dá essa mistura colorida aqui. Bom, o dentifrício são as composições com finalidade de auxiliar o trabalho da escova de dente. Então, a escova de dente sozinha consegue limpar só a boca. O dentifrício auxilia. Tá? São utilizados também na preservação e no tratamento das afecções da boca. E eles contêm edulcorantes, flavorizantes, detergentes, umectantes, conservantes, além de conter agentes terapêuticos como o flúor. Então, daqueles recipientes que nós vimos aulas passadas, boa parte deles são utilizados para se fazer creme dental. Né? Estão aí no grupo onde são prioritários na composição do creme dental. Tem uma função primária de limpar e polir as superfícies dos dentes de fácil acesso, quando usados em combinação com a ação mecânica da escova de dente, para preservar a saúde destes e da gengiva, inibir a formação de odores desagradáveis na cavidade bucal e refrescar o hálito. Então, de uns tempos para cá, né, depois que os cremes dentais ficaram mais populares, o beijo na boca ficou mais popular também por conta que a escovação virou algo mais corriqueiro para as pessoas. Nem todas as pessoas têm esse hábito de escovar os dentes, né? Mas a grande maioria faz o uso pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia da escovação bucal. Outra função, fornecer flúor para o meio bucal, de modo que torna o uso da pasta dental uma das formas mais eficazes de prevenção de cáries. Existem algumas tendências no mercado, como o uso de extratos vegetais, e aí a gente tem vários extratos vegetais, o Brasil é riquíssimo em extratos vegetais, e boa parte desses extratos vegetais tem o poder antimicrobiano. E a gente tem aí açaí, guaraná, própolis, calêndula, acerola, camomila, chá verde, cravo da Índia, damasco, frutas tropicais, gengibre, ginseng, hortelã, laranja, maçã, menta, morango, pitanga, romã, uva e outras misturas com vários extratos que podem dar sabores diferentes para os cremes dentais e podem dar também funções diferentes, né, com atividade antimicrobiana diferente dos que a gente tem no mercado. Aqui a gente tem alguns requisitos básicos de um dentifrício. Vou mostrar para vocês o que você tem que ter no mínimo de um dentifrício, tá, para ele ser vendido. Tá? E vocês comparam toda essa composição química com o preço do produto no mercado. Tá? Ou seja, aqui eu quero que vocês façam o exercício de observar a tecnologia que nós estamos utilizando para se ter um produto nesse nível, tá? E o preço que você compra o creme dental do mercado para você ver se vale ou não todo esse esforço. Vamos lá. Primeiro, ele tem que ser atóxico, ele não pode ser tóxico. Segundo, ele tem que ter uma boa aparência, apresentando-se homogêneo, liso e com brilho. Tá? Então,
são aspectos básicos de um dentifrício. Tem que ter estabilidade físico-química, apesar de ser produtos altamente abrasivos, eles têm que ser estáveis. Ele tem que ter consistência ideal para ser retirado facilmente da bisnaga com uma pequena pressão. Tá? Tem que ser facilmente aderente a cerdas, sem expandir-se quando colocado na escova. Então, para fabricar um creme dental, você tem que pensar até na viscosidade dele. Quando você coloca em cima da escova, ele não pode escorrer para a pia e nem pode ficar preso demais na escova. Não apresentar grumos, ser facilmente dispersável na água, não ter bolhas de ar no interior da massa. Tem mais. Não pode apresentar separação de fases, a fase aquosa não pode se sair da fase oleosa, do mesmo jeito que acontece com os iogurtes, por exemplo. Tem que ter um sabor agradável, porque vai na boca. Tem que ter corantes bem dosados para não colorir a boca do paciente. Ter um pH próximo da neutralidade. Ter uma quantidade de espuma bem dosada. Ser de fácil remoção da boca, da escova e da pia. Apresentar compatibilidade com os agentes terapêuticos incluídos na formulação. E além disso tudo, de toda essa tecnologia, ele tem que ter um custo acessível. Tá vendo? Tanto que é preciso pensar na hora de criar o dentifrício, tanto que ele tem que ter características e requisitos básicos para que ele seja um produto aceito no mercado. Né? Então a gente às vezes paga por uma tecnologia, né, um preço irrisório perto das vantagens que esse produto tem para a gente. Né? E a gente tem isso na prateleira do nosso banheiro e não sabe o quanto que é complicado para fazer esse produto, deixar ele embaladinho ali, para a gente simplesmente colocar na escova, escovar os dentes e cuspir na pia. Né? Então, façam esse exercício agora, olhem o rótulo, vejam os produtos que são utilizados na formulação e o quanto eles são incompatíveis, mas estáveis dentro dessa formulação, de forma a te dar todas essas vantagens de uso dos dentifrícios. Dentro dos componentes básicos, né, a gente tem aí um abrasivo sólido. Esse abrasivo sólido está suspenso em uma fase líquida que contém detergentes, umectantes, aglutinantes, conservantes, corantes, flavorizantes, água e flúor. Então, toda essa parte sólida, né, que vai polir os seus dentes, ele tem que estar na quantidade correta para fazer essa suspensão na fase líquida, tá? E junto com esses outros produtos, gerar espuma, sabor e odor agradável para sua boca. Tá? A exata composição do dentifrício vai variar de acordo com a especificação de cada fabricante. Mas os componentes básicos são bem similares. Então a gente tem que o creme dental como se fosse uma receita de pão de queijo. A gente tem vários tipos de pão de queijo, mas a receita é a mesma. Não tem como você tirar muito ou mudar muito a receita do creme dental, porque como são produtos muito instáveis, se você muda muito a receita, não vai dar um produto muito agradável para o seu cliente. Bom, o primeiro dos produtos utilizados na formulação são os espessantes. Né? Então, são aqueles colóides hidrofílicos que dispersam e absorvem a água para formar uma fase líquida viscosa, ou seja, para deixar o produto um pouco mais grosso. Eles originam gel com uma viscosidade variada que permite que você integre ali substâncias no meio das suas malhas. E a função desse gel é dar corpo ao produto, manter consistência, evitar separação dos componentes sólidos, que são os insolúveis, dos líquidos, e manter o dentifrício suave e brilhante. A concentração usual do espessante é de 0,5 a 4% de espessante. Aqui a gente tem alguns espessantes mais utilizados, a carboximetilcelulose, ou CMC, que é um derivado da celulose. Ela como um caráter aniônico. A hidroxetilcelulose, HEC, é utilizado também, um derivado da celulose, né? Ou seja, são dois produtos de origem vegetal,
A HEC tem um caráter não iônico, e o HEC, hidroxietilcelulose, ela é um pouco mais pegajosa do que o CMC. Temos também os carbômeros sintéticos, que são de características aniônicas. Alguns outros produtos, a gente tem a goma tragacanto e a goma guar também, que podem ser utilizados para dar essa viscosidade ao creme dental. Outro produto que a gente utiliza bastante são os abrasivos. Geralmente são sais inorgânicos praticamente insolúveis em água. Função: auxiliar na limpeza dos dentes, remove resíduos, evita a formação de manchas ou película pigmentada e dá polimento à superfície do dente. Tem aí uma ação mecânica que é auxiliado pela escova dental. Então a gente tem esses produtos abrasivos. Aqui a gente tem alguns abrasivos, né, uma série de sais com função abrasiva em dentifrícios. Dentre eles, os mais comuns são o carbonato de cálcio precipitado, o fosfato bicálcico e o fosfato tricálcico, o óxido de alumínio e o pirofosfálcio e também as sílicas, que vão dar essa abrasão, né, que vai fazer esse polimento nos seus dentes, como se fosse uma areinha sendo passada ali nos dentes. Outro produto são os umectantes, que evitam o ressecamento do dentifrício quando ele é exposto ao ar. Os mais utilizados são o sorbitol, o propileno glicol e a glicerina. O sorbitol e a glicerina são interessantes porque eles já dão um sabor adocicado ao produto. Tá? Os umectantes são produtos não tóxicos e auxiliam na solubilização de ativos. Melhora a textura e a consistência das pastas. Então, estão de 20% a 30% do peso da formulação e podem estar associados na mesma formulação. Você pode ter mais de um umectante na formulação do creme dental. Tensoativos são aqueles que fazem espuma, os detergentes, tá? Eles reduzem a tensão superficial, penetram e soltam os depósitos de superfícies ou suspendem os restos de alimentos que são removidos pela escovação. Os tensoativos são determinantes para a aceitação do produto pelo paciente. Por quê? Espuma de mais e espuma de menos deixa o creme dental mais ou menos agradável. Você usar um produto que você está escovando os dentes e ele está inchando de espuma na sua boca e não para de crescer a espuma, não compensa. E outro produto também, se você passar nos dentes e não sentir a espumação, você também acha que não está limpando tanto. Então tem que ter uma espuma média. Tensoativos selecionados para uso em dentifrício devem apresentar os seguintes requisitos. Devem ser insípidos, não tóxicos, não irritantes da mucosa bucal, ter qualidades espumantes e propriedades profiláticas e terapêuticas. Flavorizantes são aqueles que dão sabor à pasta dental, então é um fator determinante para a aprovação do usuário, né? Você vai saber qual é o gosto que você está colocando na boca. Os mais aceitos são aqueles que dão sensação de frescor e limpeza, né? Mais utilizados são menta, hortelã, morango e tutti-frutti. Esses dois últimos são mais para uso pediátrico infantil, né? Morango e tutti-frutti. Concentração de 0,6 a 1,5% de flavorizantes. Edulcorantes são aqueles que dão o gosto adocicado ao dentifrício. Eles têm que apresentar uma compatibilidade com a formulação do dentifrício e com ativos terapêuticos. Tem que dar um sabor adocicado, só que não pode ser tóxico para a mucosa oral e não pode apresentar potencial cariogênico. Então não pode ser açúcar. Então os principais edulcorantes são a sacarina sódica, o sorbitol e o xilitol, que são esses adoçantes mais utilizados aí para cremes dentais. O flúor, a gente tem 4 tipos de flúor agregados aos dentifrícios, são o fluoreto de sódio e o MFP, que é o monofluorfosfato de sódio. Mas outros fluoretos, como os de amina e o estanhoso, também podem ser encontrados. Para a legislação do Mercosul, não deve ser superior a 1.500 partes por milhões de flúor, né? Então, gira em algo de 0,15% de flúor no creme dental.
não tem limite para uso de flúor, né, limite mínimo, e não é obrigatório agregar flúor ao produto. Só que o produto deve garantir o efeito anticárie, tá? Então, se você quer garantir o efeito anticárie, geralmente você coloca o flúor, né? Então tem uma incompatibilidade com o flúor e agentes abrasivos, por isso a maioria dos produtos tem o MFP, que é o monofluorfosfato de sódio, que é o mais estável desses produtos que liberam flúor na boca. Temos ainda os enxaguatórios bucais, que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde como método alternativo na prevenção e no tratamento de cárie. O uso diminui o aparecimento de cárie, sendo considerado um meio simples e barato, apresentando a vantagem de poder ser usado em programas escolares, com tempo reduzido de trabalho e sem a necessidade de uma pessoa especializada para realizar a aplicação. Então, é um produto bem simples e bastante útil. A eficiência desses enxaguatórios em termos de bioquímica para controle de desenvolvimento de cárie é excepcional. Pode atingir um período acima de 4 horas. Pode ser usado em bochechos semanais, uma solução de fluoreto de sódio 0,2%, reduz em 50% a prevalência de cárie em escolares. Conclui-se também que o fluoreto de sódio e a solução de flúor fosfato acidulado são igualmente efetivos. Então, são ótimas opções o uso de enxaguatórios bucais. Tá? Para testes de eficácia de produto, a gente tem alguns testes que são feitos com os produtos cosméticos, né? A abrasividade vai depender da intensidade do desgaste, depende do tipo de abrasivo e também do uso correto da escova dental. Ela pode ser considerada baixa, até 20 miligramas, pode ser considerada média entre 20 e 40 miligramas e alta maior que 41 miligramas. As características reológicas, ou seja, as características de viscosidade do produto. Nesses testes vai se verificar a dispersão rápida da boca durante a escovação, a liberação dos ativos que estão no produto, a qualidade e a quantidade da espuma e a retirada rápida da boca após a escovação. Características de branqueamento, aqui a gente tem uma avaliação feita em função da maior ou menor abrasividade do produto, e para isso a gente vai utilizar incisivos centrais bovinos, ou seja, dente de boi. Eles são tratados, alisados, polidos, imersos numa solução de ácido clorídrico 0,12 normal, em solução supersaturada de carbonato de sódio, em solução de ácido fítico a 1%, lavados e manchados. Para manchar o dente de boi, a gente utiliza aquilo que mancha o dente humano: café, chá preto, mucina gástrica e água para manchar o dente. Tá? O processo de manchamento é feito por imersão no meio manchador, rotação contínua por 4 dias, lavagem e refrigeração até o uso. Depois é feita a escovação, com escovas padronizadas, dentifrícios suspensos em água 1 por 1. A avaliação de retirada de manchas é feita conforme score da intensidade de remoção na comparação com a escala Vita, que é um padrão internacional para determinar e reproduzir as cores dentais. Isso daqui é a escala Vita, tá vendo? E aí você tem as cores para determinar se o creme dental conseguiu retirar ou não as manchas. Tá? Os dentistas utilizam isso daqui para fazer implantes e colocar aí a cor mais próxima dos dentes da sua boca. Né? Por exemplo, você quer ter o dente implantado B0, mas os outros dentes da sua boca são B3. Como é que faz? Você tem um dente só branco? Não, você tem que colocar geralmente o dente implantado dentro do padrão de coloração dos outros dentes. Ou fazer um clareamento antes de colocar o implante. Ainda nos testes de eficácia, nós temos o teste de hipersensibilidade. O teste leva 28 dias. São utilizados pacientes com dores agudas que se manifestam em períodos de curta duração quando submetidos a estímulo térmico, que é aquele jatinho de água gelada que o dentista joga em cima da cárie, o teste osmótico, que é em contato com doces, tátil e químico, que é em contato com ácido. A avaliação do nível de sensibilidade é feita com o uso da escala visual analógica, onde o paciente indica o nível da dor valendo de 1 a 10 depois da utilização, antes e depois da utilização do creme dental, com eficiência
para diminuir a hipersensibilidade. Bom, esse aqui é um conteúdo extra, né, só para a gente terminar a aula, que fala um pouquinho de emulsões de limpeza, lenços umedecidos e mousse de limpeza. Tá? A gente tem essas emulsões, a gente vai entrar nessa parte de limpeza na próxima aula. Elas são elaboradas como qualquer outra emulsão, porém, nesse caso, quantidade de água diferencia das outras formas. A limpeza é promovida pelos componentes oleosos tensoativos emulsionantes, que podem ou não conter ativos cosméticos. Então, a gente tem aí as emulsões de limpeza. As soluções de limpeza aquosa têm seu pH tamponado para o pH da pele, ou seja, elas não variam tanto o pH, tá? Então tem um tampão para deixar o pH próximo da pele, contendo tensoativos para remover sujeira lipofílica e ativos cosméticos usados em peles normais e secas e são geralmente utilizados para a retirada de maquiagem. Os lenços umedecidos, né? Então, são elaborados a partir de um substrato formado pela combinação de fibra sintética e natural, como as poliolefinas, algodão e celulose. A gente tem esses lencinhos aí bastante utilizados em recém-nascidos e bebês. É um tecido embebido em solução composta por água, tensoativos, ativos cosméticos, preservantes e fragrâncias. São acondicionados em sachês, né, muito utilizados aí em bebês, né, para limpar, para não dar assaduras e ficar mais fácil de limpar o bumbum de bebês. Bom, eles servem, além de agentes de limpeza, quando há ausência de água, podem servir como veículos de vários ativos cosméticos, como hidratantes, filtros, antissépticos e outros. Recomendação de uso: usado para remover maquiagem, para limpeza diária da face, ou em clínicas para preparar a pele antes de iniciar algum cuidado cosmético. Pode conter ainda algum ativo cosmético, são tamponados no pH da pele e contém tensoativo suave para ajudar a remover essa sujeira lipofílica e ativos cosméticos diversos. A gente fala de sujeira lipofílica, é aquela sujeira que gruda com a oleosidade da pele. Então, se você passa só água no rosto, tá, geralmente você não tira toda a sujeira residual por conta dessa oleosidade que gruda. Então, o removedor de maquiagem em lenço umedecido é bastante utilizado para retirar essa sujeira lipofílica. Para fabricar, a gente tem que trabalhar com extratos glicólicos. A água de rosas são um excelente veículo para ser explorado. Lembrar que a maioria das fragrâncias possuem caráter oleoso, então a gente tem que tomar cuidado para não deixar a pele mais oleosa com as fragrâncias. Colocar uma quantidade de Twin 20 ou mesmo 90 para solubilizar a fragrância, mas normalmente isso turva um pouco o processo se você colocar esse Twin em excesso. Lembrar aqui dos complexos hidroativos, né, que são bastante utilizados nessas formulações. Aqui a gente tem um exemplo de fórmula base de mousse de limpeza: lauril éter sulfato de sódio e lauril éter sulfoxinato de sódio, que são tensoativos, 10 e 15%, EDTA 0,1%, né, que é um conservante, né, o EDTA ele é quelante, metil e propilparabeno, 0,2 e 1%, que são antimicrobianos, né, produtos aí conservantes antimicrobianos, e a água destilada, que é SP 50 ml, para você fazer um mousse de limpeza, uma fórmula base para você colocar ali no lenço umedecido. No lenço seco vai umedecer com essa forma. Bom, era isso. Acho que hoje a gente teve assunto até demais, né? Uma ótima semana a todos. Abro agora para as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. 7 participantes. Tranquilo. Adriene, Débora, Gabriela, Poliana, Rodolfo, Tranquilo. Sônia e Thaís. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, tá? Espero ter clareado um pouco as ideias de vocês com relação aos cosméticos, com relação ao creme dental, que vocês possam valorizar o produto, possam se interessar pela fabricação desses produtos, tá? Que são de bastante importância na saúde humana e é de propriedade aí do farmacêutico produzir, tá? Logo, logo vai ter todas essas aulas vão estar disponíveis para vocês no AVA.
tá? E qualquer outra dúvida, semana que vem a gente retira aí, certo? Perfeito. Até mais. Professor, Oi, professor, o meu nome está na lista, Débora? uai, Débora, eu não tô com a lista aqui, mas deve estar sim. Você tem acesso Ah, ao tá ABA? bom. Tô tendo, eu comecei agora. Você já viu se você tem a matéria lá, cosmetologia? Sim, sim. Então, se Inclusive, você tem, a tá Daiane ok. conversou comigo ainda hoje, ela me deu os passos certinho que era para entrar. Tá certo, então. Tá? Logo, logo a gente vai ter mais material lá, vou postar mais coisas lá, então acompanha também o ABA pra gente, tá? Então Assiste tá, os vídeos, faça os exercícios do ABA, que eles valem pontuação também, tá? tá jóia, então. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de todos. Até semana que vem, pessoal. Até mais. Até mais, boa noite. Boa noite.